Esse vídeo é a história completa do BL Double Helix. A história começa anos depois da separação. Shen trabalha em uma empresa onde Lu Feng aparece como novo chefe. O reencontro fica cheio de tensão, porque os dois tiveram uma história mal resolvida no passado. Quando tem a oportunidade de ficar a sós, Lu Feng surge de maneira provocativa, falando de um jeito como se durante todos esses anos realmente tivesse se esquecido dele. Ele tenta se aproximar, mas Shen mantém certa distância, deixando claro que muita coisa mudou, fingindo que também esqueceu muitas coisas. Além disso, Shen lembra que Lu Feng está prestes a se casar, porque antes disso ele já tinha visto uma publicação na internet sobre o noivado dele. Lu Feng não nega, mas pergunta se Shen também tem namorada. Como uma forma de se proteger, Shen confirma que sim, é a garota de cabelos longos que estava sentada ao lado dele. O episódio retorna para quando eles eram estudantes. Os dois ficam no mesmo dormitório, e uma das primeiras interações é Lu Feng perguntando se Shen prefere dormir em cima ou embaixo no beliche. Desde o começo, Lu Feng já deixa na cara que está interessado. Ele fica olhando para Shen durante as aulas e, depois, usa a desculpa dos estudos para se aproximar, pedindo ajuda com a matéria, não exatamente porque precisa, mas porque quer passar mais tempo com ele. Shen demonstra insegurança com a própria aparência, especialmente em relação aos seus olhos. É por isso que ele usa óculos para tentar escondê-los. Quando Lu Feng tira o acessório para ver se realmente é isso mesmo, ele se surpreende, porque é exatamente o contrário. Lu Feng coloca os óculos de volta imediatamente, para que outras pessoas não percebam o quanto Shen é bonito. E ele mesmo diz isso demonstrando também a vontade de beijá-lo. Shen imediatamente se afasta, usando como justificativa o fato de ser homem, que isso seria impossível. Mesmo assim, Lu Feng não dá ouvido. Ele tenta beijá-lo, brinca fazendo cócegas, e Shen cai na gargalhada, embora comente que algo em Lu Feng está diferente ultimamente. Então, para fugir do assunto, Lu Feng o convida para patinar no dia seguinte. O passeio tem um clima leve e romântico, mostrando os dois cada vez mais próximos. Durante a saída, Shen acaba sendo atingido por uma bicicleta e se machuca. Lu Feng imediatamente assume o papel de cuidador, passando pomada no ferimento, carregando Shen nas costas e demonstrando uma preocupação exagerada com o bem-estar dele. Ele oferece comida na boca de Shen e até limpa sua boca depois que ele come. Shen reclama, dizendo que machucou a perna, não os braços, mas a situação deixa evidente a crescente tensão romântica entre os dois. Nesse mesmo momento chega uma garota entregando uma carta para Lu Feng. Shen diz que nem precisa adivinhar, porque já sabe que é mais uma carta de amor. Ele comenta que não entende essas garotas, porque elas não gostam de um cara decente como ele, mas sim de um playboy como Lu Feng. Além disso, Lu Feng o ofusca completamente, sem deixar que ele tenha chance de despertar interesse em alguém. Por isso sugere ficar longe dele. Só que Lu Feng pede para ele nem se atrever a pensar nisso, e faz Shen prometer que enquanto ele não estiver em nenhum relacionamento, Shen também não poderá se apaixonar por nenhuma garota. Em seguida, joga a carta diretamente na lixeira. Antes das férias, pergunta se Shen sentirá sua falta. Shen tenta desconversar, mas mais tarde, durante uma ligação telefônica, acaba admitindo que sentiu um pouco de saudade. Durante o ano novo, os dois passam horas conversando por telefone, mostrando que a relação já se tornou algo muito mais profundo do que uma simples amizade. Embora Shen ainda tenha dificuldade em admitir isso. Quando os pais percebem o tempo que ele passa conversando, começam a pensar que talvez seja alguma garota. Para provar o contrário, Shen estende o celular para que eles vejam que não é uma garota, e sim um colega da escola. Para surpresa de Shen, Lu Feng decide visitá-lo em sua cidade natal. No primeiro momento, Shen fica chocado com a aparição repentina, mas também muito feliz. Enquanto isso, o pai de Lu Feng envia diversas mensagens exigindo que ele volte para casa imediatamente. Ignorando a pressão, simplesmente desliga o celular. Quando o irmão de Shen vê o quanto os dois são próximos, fica um pouco irritado. Ele demonstra ainda mais que não gosta de Lu Feng durante a refeição, tratando-o com indiferença, ao contrário dos pais de Shen, que o tratam muito bem. Apesar disso, Lu Feng avisa que precisará partir no dia seguinte. Naquela noite, os dois acabam dormindo juntos pela primeira vez. Inicialmente, Lu Feng deveria dormir em um colchão no chão, mas quando Shen pergunta se ele está com frio, ele confirma e sobe para a cama. Os dois permanecem deitados lado a lado, trocando olhares e se aproximando antes de adormecerem juntos. Quando as aulas retornam, os dois se encontram super animados, trocando presentes. Lu Feng também aparece com o rosto machucado. Quando Shen pergunta o que aconteceu,
Lu Feng diz que seu pai é um homem violento e que bate nele sempre que não é obedecido, mas evita dar muitos detalhes. Em determinado momento, uma brincadeira envolvendo chocolate quase termina em um beijo, criando mais uma situação carregada de tensão romântica. O BL também apresenta uma cena de banho sem diálogos, mas cheia de significado, reforçando que a atração entre os dois já é evidente. Porém, o clima muda drasticamente quando Lu Feng retorna bêbado ao dormitório e tenta beijar Shen à força na frente dos outros estudantes. Atitudamente irado. Alguns dias depois, a irmã de Lu Feng entra em contato com Shen para informar que ele se envolveu em uma briga em um bar e acabou sendo esfaqueado. Ela pede que Shen vá visitá-lo no hospital. Apesar de ainda estar magoado, ele corre para o quarto 307. Ao vê-lo, Lu Feng demonstra certa felicidade por Shen ter aparecido, como se o acidente tivesse servido para aproximá-los novamente. Mesmo assim, ele tenta conquistar seu perdão, dizendo que Shen está há 6 dias sem falar com ele. Aos poucos, os dois conseguem resolver seus conflitos. E Lu Feng, para deixar seus sentimentos ainda mais claros, lança um beijo em Shen, pegando-o completamente de surpresa. Como se não bastasse beijá-lo de surpresa, Lu Feng vai ainda mais longe. Ele confessa que nos últimos dias percebeu que gosta de Shen. Então diz que fará algumas perguntas e quer que ele responda apenas com sim ou não para provar no final se Shen sente a mesma coisa por ele. Com falar, o seduz. O beija novamente faz com que ele perceba que aquilo é simples, os dois simplesmente gostam um do outro. Esse simples. Pelo menos naquele instante. Naquela noite, Shen tem um sonho bem íntimo e provocante, deixando ainda mais claro seus sentimentos e seu desejo pelo boy. Lu Feng percebe que ele está sonhando e o provoca. Depois, sobe na cama dele e mostra a nova câmera que comprou. A partir daí, os dois passam a filmar vários momentos felizes juntos, vivendo uma paixão avassaladora e fortalecendo cada vez mais o romance. Só que eles tentam esconder o namoro ao máximo para não dar dia. Lu Feng convida Shen para ir à sua casa, já que seu pai e sua irmã viajaram para os Estados Unidos. Ou seja, ficarem juntos. Nesse tempo, eles se agarram com vontade e fazem algumas paradinhas, mas Lu Feng ainda não se sente satisfeito. Ele quer ter Shen por completo. O problema é que Shen ainda não está preparado para isso. É algo novo para ele. É sua primeira vez e além de ser suficiente. Lu Feng só pensa em satisfazer sua própria vontade e acaba indo até o fim. Assim, os dois ficam juntos pela primeira vez. No meio da noite, Lu Feng percebe que Shen está chateado com o que aconteceu e pergunta se ele não quer ter intimidade com ele. Shen afirma dele que é isso sim. Chateado, ele diz que se ficar com ele é um sacrifício tão grande, então é melhor nem continuarem juntos. Shen percebe que se começa a sufocá-lo. Então ele pega a mochila e vai embora naquela madrugada fria. Sem rumo, ele se senta no caminho, todo dolorido, questionando se Lu Feng não entende como ele se sente. Afinal, ele também é um homem e tem o direito de hesitar. Um tempo depois, Lu Feng vai até ele. Shen diz que só está descansando antes de ir embora. Decepcionado, Lu Feng comenta que ele prefere ficar sentado ali até o amanhecer. Começa a entender o lado dele. Ele explica que enquanto estiverem juntos, Shen não tem nada a temer, mas quer que ele volte. Ainda magoado e em silêncio, e com ele não é diferente. Afirma que ama Shen de verdade, que se sente muito feliz quando está com ele e que pensou que Shen ficaria tão feliz quanto ele. Mas quando viu aquele olhar em seu rosto, acabou perdendo o controle. Diz que sente muito, que não teve a intenção de forçá-lo e que jamais quis machucá-lo. Explica que fez aquilo porque o ama muito. Depois disso, pede apenas que Shen esqueça o que ele acabou de dizer. Mais tarde, os dois vão ao casamento de uma professora. Durante que nunca haverá um casamento entre os dois. É como se estivessem roubando um pouco da felicidade de outra pessoa. Nesse mesmo dia, Lu Feng tira do bolso um par de anéis. Quando Shen vê aquilo, fica sem reação. Lu Feng interpreta o silêncio como se ele não tivesse gostado, mas a resposta seguinte prova exatamente o contrário. Shen declara que o ama. Antes de colocar o anel no dedo, Shen faz Lu Feng prometer que se um dia eles terminarem, ele não vai pedir o anel de volta, que prefere pagar para ficar com o anel. Lu Feng acredita que é impossível eles terminarem, porque quer ficar com ele por toda a vida. Emocionado, Shen lhe dá um beijo puro e verdadeiro. Enquanto isso, alguém fotografa os dois. Pouco depois, a foto se espalha por toda a escola, causando um problema devastador. Os dois são chamados a atenção pelo diretor, mas Lu Feng defende o relacionamento deles até o fim, entre os alunos. A essa altura, os pais deles provavelmente já sabem do ocorrido, mas Lu Feng não demonstra preocupação. Ele diz que, no máximo, seu pai vai bater nele.
No caminho, eles esbarram em alguns colegas fazendo bullying com o relacionamento dos dois. Enquanto fica apenas na... Shen fica em choque. A família também prende Shen dentro do quarto, na tentativa de fazer horrores do pai, não arrega. Ele continua dizendo com convicção que quer ficar com Shen e que o ama. A reação do pai é ainda mais agressiva. Ele ameaça tirar a vida do próprio filho, mas a irmã aparece dizendo que tudo já foi resolvido. Ele pede que a irmã o ajude a mandar um recado para Shen, dizendo que só vai para os Estados Unidos temporariamente e que voltará para ele. Ela chega a enviar a mensagem, mas quem a lê é o irmão de Shen, que decide escondê-la. Talvez numa tentativa de proteger o irmão, Shen entra escondido no quarto, preocupado, e tenta fazer Shen comer alguma coisa. Shen, no entanto, implora que são normais e que os dois não fizeram nada de errado. Ele implora de joelhos para que o irmão o deixe ir atrás de Lufeng pela última vez, apenas para perguntar se ele estava falando sério quando disse que ficariam juntos para sempre. Depois de muita insistência, Shen acaba cedendo. Enquanto isso, Lufeng tenta resistir pedindo para ver Shen também, já que não sabe se ele recebeu a mensagem. Mas a irmã nega e Lufeng é levado embora. Os dois até passam um ao lado do outro, sem perceber. Quando Shen finalmente chega ao local, já é tarde demais. Ele grita na rua, chamando por Lufeng, mas, àquela altura, Lufeng já está longe demais, sem nenhuma chance de responder. Depois disso, Shen pega seu pedido de transferência escolar. Todos passam a fingir que nada aconteceu. Com o tempo, Lufeng tenta entrar em contato enviando cartas, mas não recebe nenhuma resposta. Todas elas são devolvidas. Inclusive, ele já deu várias investidas, mas sem nenhum progresso. Enquanto isso, Shen conversa com uma colega da escola sobre porém Shen recebe uma notícia triste. Seu pai acabou de falecer. A família mergulha em uma tristeza profunda. Tudo acontece muito rápido. E ficará sob sua gestão. Em outras palavras, ele finalmente poderá voltar para casa. Quando Shen liga a TV, vê logo a notícia sobre o noivado de Lufeng. A apresentadora ainda solta aquela história de que foi amor à primeira vista. Na cabeça de Shen, Lufeng já está seguindo com a vida, já está curado e agora pode se casar com uma mulher. Ele acha uma pena não ser tão capaz, graça e chama pelo nome de Lufeng. Shen volta, percebe a situação e diz que ele está confundindo as coisas. Em seguida leva Shen para casa. Depois disso, Shen pergunta se Leng gosta de homens, mesmo já sabendo a resposta. Leng decide deixar tudo claro. Ele só gosta de Shen. Ele vem alto justamente para Shen ouvir que na noite anterior foi amor à primeira vista, e pergunta se Shen pode lhe dar uma chance para os dois se conhecerem melhor. Shen não o rejeita porque está sofrendo demais e acredita que precisa de algo novo para se distrair. Leng, por sua vez, deixa Shen bem informado, inclusive contando que o irmão dele gosta de sua comida. Com o tempo, Shen sente que ele e Leng são como amigos de muitos anos. Leng é uma pessoa legal, e isso acaba deixando tudo mais fácil. Em outro dia, eles comemoram o aniversário e Leng oferece uma carona a Shen. Porém, em vez de aceitar, Shen pede que ele leve apenas Shen, usando a desculpa de que vai passar a noite jogando com um amigo. No caminho, Leng comenta o quanto Shen é bom para Shen. Ele não suporta ver ninguém machucar o irmão, mas está disposto a machucar os outros e até a si mesmo. Depois de deixar Shen em casa, Leng volta para ver Shen. Chegando lá, encontra o rapaz já muito bêbado e carente, perguntando por que ele demorou tanto. Leng imediatamente o leva para casa. Na manhã seguinte, decide confrontá-lo de uma vez. Ele percebe que Shen anda muito chateado porque ele e seu Shen, já que mentiram para ele. Só de pensar em machucar o irmão novamente, Shen se desespera. Porém, Leng faz ele perceber que quanto mais esperarem, pior será. Aquilo não é justo para ninguém. Além disso, Shen já ficou marcado pelo relacionamento passado, e tudo foi culpa daquele cara. Ainda diz que se ele continuar com essa palhaçada, vai encontrar Lufeng e vingar o irmão dele. Shen corre até Leng para impedi-lo, mas nesse momento, Shen aparece e vê os dois bem próximos. Alterado, Shen tenta se explicar, mas Shen deixa claro que durante todo esse tempo, ele e Leng foram apenas amigos. Eles não gostam um do outro. Leng também confirma e faz questão de dizer que gosta de Shen desde o primeiro dia em que ele apareceu em seu bar. O problema é que Shen não aceita ficar com ele. Shen pergunta que Shen pode gostar de Leng, que gostar de um homem não é algo pervertido e que amor não é uma coisa que se negocia. Depois disso, Shen se despede para ir trabalhar em uma empresa. E por ironia do destino, é justamente a mesma empresa que agora está sob a gestão de Lufeng. Um mês depois, quando Lufeng vê a lista de funcionários, seus olhos brilham.
Ele vai imediatamente até o escritório. É aí que os dois se reencontram depois de anos separados. Depois de algum tempo eles se olham, tentam desviar o olhar, mas o clima entre os dois é impossível de ignorar. Quando Lu Feng vê Shen se aproximando de Ju, fica furioso, acreditando que os dois são namorados mesmo. Lu Feng já olha para a garota com cara ruim. Quando vê Shen novamente com ela, fica ainda mais convencido de que ele falou sério. Derrama água no próprio notebook de propósito, consegue o contato de Shen e liga para ele, tentando convencê-lo a ir até sua casa para consertar o computador. Antes de abrir a porta, tenta manter a postura, embora esteja pulando de alegria por dentro. Shen dá uma olhada no aparelho, mas, do jeito que está, só levando para a assistência. Para fazê-lo ficar mais tempo, Lu Feng oferece um suco de laranja. Shen até parece disposto a ficar mais um pouco, só que encontra um sutiã e tenta ir embora imediatamente. Lu Feng rapidamente precisa se explicar, dizendo que o sutiã não é dele. Com certeza é da irmã, já que ele se mudou há poucos dias. O pai dele precisava do dinheiro do pai dela, e Lu Feng precisava voltar ao país. Então pergunta por que Shen não considera terminar com sua namorada e voltar para ele, a tratar todo mundo melhor. Depois, ele dá uma carona a Shen e usa a desculpa de que está com sede só para conseguir entrar no apartamento dele. Lu Feng o convida para assistir a um filme, tentando ganhar o máximo de tempo possível. Os dois começam a ficar nervosos com a presença um do outro. Quando o filme termina, Shen faz um comentário sobre a história, relacionando aquilo à dor. Então Lu Feng responde com outro comentário, dizendo que a dor de verdade é aquela sobre a qual nem se consegue falar. Lu Feng aproveita que está chovendo para ficar mais tempo no apartamento de Shen. Ele o faz cozinhar, e os dois acabam comendo na mesma panela. Durante a refeição, Lu Feng joga uma direta, dizendo que o macarrão instantâneo está tão gostoso que adoraria que Shen cozinhasse para ele todos os dias, pelo resto da vida. Por conta da chuva, Lu Feng acaba passando a noite na casa dele. Enquanto isso, Shen vai dormir no outro quarto, mas Lu Feng usa outra desculpa para ficar com ele. Dessa vez, diz que o ar-condicionado quebrou. Quando Shen vai verificar, percebe que não tem nada quebrado e que o aparelho está funcionando perfeitamente. Só que aí, Lu Feng já conseguiu o que queria, ficar a sós com ele novamente. Ele o abraça e diz que ele mentiu. Na verdade, Shen não tem namorada e ainda se importa com ele. Shen nega, mas Lu Feng diz outra vez que ele está mentindo. Está na cara que ele não o esqueceu. Lu Feng também confessa que sentiu sua falta e muita. Quando ouve aquilo, Shen dá uma risadinha de alívio e emoção, porque percebe que não é o único sentindo mesmo. Lu Feng pede para eles voltarem. E embora Shen não dê uma resposta, ele corresponde ao beijo. Na manhã seguinte, quando Shen acorda, vê uma mensagem de Lu Feng pedindo para ele ir morar com ele junto com a senha da casa. Shen pega o anel que havia guardado dentro de uma caixinha e começa a repensar tudo. Enquanto isso, Lu Feng fica impaciente porque suas mensagens não foram respondidas. De repente, Ju aparece com a história de que Shen emagreceu nos últimos dias e que por isso, quer levá-lo para comer alguma coisa. Mas aquilo é só um pretexto para jogá-lo dentro do carro de Lu Feng. Lu Feng vai direto ao ponto. Ele quer saber se o motivo de Shen não ter respondido suas mensagens é porque não quer ficar com ele. Então pede uma resposta concreta, se Shen quer recomeçar com ele ou não. Shen pede um pouco mais de tempo para dar uma resposta. Embora não goste da ideia, Lu Feng decide dar esse tempo. Só que alguns dias vão se passando, e Shen evita ao máximo se encontrar com ele. Não porque não goste mais dele, mas porque está com medo. Se der esse passo e cair de novo, teme não conseguir se levantar. Quanto mais o tempo passa, mais Lu Feng fica irritado. Ele até sai para beber, com a intenção de esquecer Shen por algumas horas e aliviar a frustração. No entanto, quanto mais bebe, mais seus pensamentos voltam para ele. Enquanto isso, Shen desabafa com Jin, falando sobre um ex-amor que pediu para se reconciliar e sobre seu medo de ser abandonado outra vez, já que o gosto disso é amargo demais. Jin, no entanto, faz Shen entender que oportunidades são para quem está preparado, e que a felicidade é só para quem é corajoso. Se ele ficar preocupado apenas com perdas e danos, acabará deixando escapar as coisas boas que surgem pelo caminho. Se ainda existe amor, é isso que importa. Shen pega novamente a caixinha de lembranças com o fone de ouvido que ganhou de Lu Feng e, claro, o anel. Shen diz a si mesmo que o discursinho de Jin não foi suficiente para convencê-lo, mas que quer apostar mais uma vez. E apostará toda a coragem e sorte que ainda lhe restam, acreditando que talvez eles possam ser felizes se ele se entregar de verdade. Ele chega todo feliz ao apartamento de Lu Feng com a intenção de se reconciliar.
Mas quando entra dá de cara com o que menos esperava, Lu Feng sendo acariciado por outro homem. Lu Feng imediatamente tenta se explicar, mas Shen, tomado pela raiva, diz que se Lu Feng quer alguém para dormir com ele, claramente Shen não é a pessoa certa. Então arranca o anel do dedo, joga contra o peito dele e vai embora muito magoado. Lu Feng pega a aliança do chão com muita dificuldade e nem consegue se levantar, de tão bêbado que está. Só que o nosso surtado não estava traindo. Ele simplesmente bebeu tanta cachaça que acabou confundindo aquele rapaz com Shen, e por isso, imediatamente pediu que ele fosse para casa com ele. Na manhã seguinte, Lu Feng acorda com uma ligação informando que sua assinatura é necessária para uma transferência, porque Shen pediu demissão. Chegando lá, Shen entrega os documentos e pede para ele assinar. Lu Feng tenta explicar mais uma vez que tudo foi um mal-entendido, mas Shen não está aberto a qualquer explicação. Mesmo assim, Lu Feng consegue complicar ainda mais as coisas. Ele tenta admitir que errou ao levar alguém para casa, mas diz que estava prestes a expulsá-lo, que jamais tocaria em outra pessoa e que no futuro, por mais que bebesse, nunca mais seria tão imprudente. Então pede perdão. Shen diz friamente que o perdoa, mas ainda quer que ele assine os documentos da demissão. Lu Feng fica irado com essa decisão. Ele não aceita de forma alguma e ainda vem com umas frases que dificultam mais a própria situação, dizendo que qualquer homem normal tem certas necessidades físicas. Shen é homem e deveria saber disso. Ou ele vai dizer que durante todos esses anos em que esperou por Lu Feng se manteve casto. Shen fica apenas em silêncio, enquanto Lu Feng interpreta aquilo de outra forma, achando que ele realmente dormiu com outras pessoas, mas que nenhum deles é melhor do que ele. Shen decide provocar um pouco, perguntando se Lu Feng achou mesmo que ele passou esses 4 anos esperando por ele, sofrendo por ele e sendo fiel. Em seguida, ainda diz que cada um deles era 1000 vezes melhor do que Lu Feng. Lu Feng perde a cabeça. Ele quase bate em Shen, mas depois toma a decisão de fazer algo ainda pior. Tomado pelo ciúme, ele força Shen a ter relação sexual com ele. Mais tarde, Lu Feng recebe uma ligação urgente e avisa Shen que precisa sair para resolver um assunto, mas pede que ele espere por ele. Quando volta, Shen já não está mais lá. Então Lu Feng faz toda uma investigação para encontrá-lo. Leng prepara uma refeição para os dois e avisa que vai ao bar resolver um assunto, mas que volta depois. Só que quem aparece mais tarde é Lu Feng procurando por Shen. Ele invade a casa enquanto Yishen tenta impedi-lo. O irmão o confronta, jogando na cara dele que foi ele quem sumiu sem deixar rastro naquela época. Lu Feng imediatamente se explica, relatando que naquela época, seu pai o forçou a ir para os Estados Unidos e cortou todos os seus meios de contato. Enquanto isso, ele escreveu tantas cartas para Shen, mas não recebeu resposta de nenhuma. Por isso, acreditou que ele com certeza tinha se esquecido dele. Yishen deixa claro que queria que Shen realmente tivesse se esquecido, mas não foi assim. Durante todos esses anos, seu irmão foi um tolo, esperando de todo o coração que Lu Feng voltasse. Se não tivesse descoberto que ele ia se casar, talvez nunca tivesse desistido. Lu Feng ainda fica incrédulo porque, segundo ele, não existiram tantos outros homens na vida de Shen, e foi o próprio Shen quem disse isso. Yishen declara que seu irmão mentiu, e que Lu Feng deve ter feito algo muito ruim com ele para que Shen dissesse uma coisa dessas. Talvez até o tenha encontrado na cama com outro. Nessa hora, Lu Feng não nega, o que deixa Yishen ainda mais furioso. Ele diz que naquela época Shen foi atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Aonde quer que fosse, as pessoas apontavam o dedo para ele. E durante todos esses anos, Shen se apoiou naquela promessa. Enquanto estivermos vivos, estaremos juntos para conseguir seguir em frente. E quando Lu Feng finalmente volta, o trata daquele jeito. Shen, nessa hora, se desentoca, e Lu Feng também se explica novamente. Ele diz que tentou entrar em contato dos Estados Unidos, mas não teve escolha. Seu pai o trancou em casa, rasgou seu passaporte e ele não pôde ir a lugar nenhum. Então escreveu cartas, mas todas foram devolvidas. Lu Feng achou que nesta vida nunca mais o veria de novo. Foi só quando seu pai arranjou um casamento que ele teve a chance de voltar e reencontrá-lo. Shen pede para ele parar com as explicações. Que o perdoa, mas que eles não podem voltar a ser como antes porque as coisas mudaram. Ele afirma que não o ama mais. Mesmo com o coração doendo por ouvir aquela frase amarga, Lu Feng diz que está tudo bem se Shen não o ama mais. Eles podem ir devagar. Shen pode se apaixonar por ele de novo. Ainda tem uma vida inteira pela frente. Eles podem se casar, podem fazer tudo juntos e ir a qualquer lugar. Ainda que fique tocado com aquelas palavras, Shen decide mandá-lo embora. Só que Lu Feng não vai.
Ele passa a noite do lado de fora, parado no frio, fumando um cigarro atrás do outro. Mesmo depois das 3 da manhã, ele ainda está ali teimoso e destruído, até desaparecer antes do amanhecer. Quando Shen olha pela janela, Lu Feng já não está mais lá, mas o lugar está cheio de bitucas de cigarro, indicando que ele passou bastante tempo esperando por ele. Lu Feng deixa uma mensagem avisando que precisa voltar para cancelar o noivado e pedindo que Shen espere por ele. Quando retorna, Lu Feng apanha novamente do pai por estar cancelando o noivado para ficar com Shen. Enquanto o pai apenas o agride, Lu Feng não discute. Mas quando ele menciona o nome de Shen em tom de ameaça, Lu Feng imediatamente o confronta e o ameaça de volta caso ele machuque Shen. O pai reage batendo ainda mais, dessa vez com um taco contra o corpo de Lu Feng, porque segundo ele, nesta vida só pode existir um dos dois. Lu Feng o empurra dizendo que se ele machucar Shen não será mais seu filho. Logo depois, o pai começa a sentir uma dor forte no peito e passa mal. Lu Feng nem sabia que ele havia sido diagnosticado com uma doença cardíaca há 2 anos. Por causa de tudo isso, ele também acaba passando mal no hospital. Shen recebe uma ligação de Ju pedindo sua ajuda, já que depois que Lu Feng foi hospitalizado, a empresa entrou em um caos total e ela está sobrecarregada de trabalho. A notícia deixa Shen arrasado. Ele arruma sua mala e vai atrás dele. Quando chega ao hospital, escuta um médico dizendo que fizeram tudo o que podiam, e que agora é apenas uma questão de dias. Eles devem se preparar. Shen se apresenta à irmã de Lu Feng e pede para vê-lo. Sabendo do romance conturbado dos dois, ela diz que Lu Feng nunca desistiu de Shen durante todos esses anos. Então, ou Shen fica ao lado dele de vez, ou vai para longe e nunca mais deixa que Lu Feng o encontre. Além disso, ela relata que o pai forçou Lu Feng a ir para os Estados Unidos. Ele tentava fugir de volta todos os dias, mas o pai sempre o pegava e o espancava quase até a morte. Ela esperava muito que ele conseguisse esquecer Shen, mas, quando Lu Feng aceitou noivar apenas para voltar, ela soube que ele jamais conseguiria esquecê-lo. Shen tenta se recompor e entra para ver Lu Feng. Ele percebe que o cara está realmente mal. Em seus pensamentos, pede desculpas e confessa que, na verdade, quer ficar com ele. Lu Feng fica tão feliz em vê-lo que até se emociona. Enquanto isso, Shen cai no choro, desesperado. Ao mesmo tempo, Lu Feng diz que Shen foi o único em seu coração e que voltou desta vez apenas para encontrá-lo. Ele afirma que nunca teve mais ninguém. Lu Feng beija Shen para tentar acalmá-lo. Depois disso, Shen lembra que ele prometeu que eles ficariam juntos para sempre, então pede para que ele viva um pouco mais. Que ouviu que falaram na porta que ele só tem mais alguns dias de vida. Lu Feng imediatamente esclarece as coisas. Não é ele quem está doente, e sim seu pai. O coração dele não tem estado bem nos últimos anos. No dia anterior, ele descobriu que Lu Feng havia cancelado o noivado e que queria voltar com ele, então acabou desmaiando. Shen fica furioso, acreditando que tudo foi uma armação para fazê-lo procurar Lu Feng. Lu Feng vai atrás dele e tenta explicar que não é nada disso, que Shen apenas entendeu errado. Ele o segura com força na cama e pergunta se ele precisa mesmo esperar até Lu Feng estar morrendo para ficar ao lado dele. Se Shen dizer que quer ficar com ele por pena, então pode ir embora porque não vai impedi-lo. Ele declara que não é pena, mas lembra que Lu Feng fez coisas horríveis com ele. Mesmo que Lu Feng trabalhe como um escravo, talvez Shen ainda não consiga perdoá-lo. Lu Feng fica feliz só de ouvir aquilo. Ele tenta fazer as pazes, coloca o anel de volta no dedo de Shen e pede para eles recomeçarem. Ele aceita, embora peça para irem devagar. Outro dia, Lu Feng vai até o hospital ver o pai, já que ele está em estado crítico. Chegando lá, o pai pergunta pela última vez se Lu Feng está determinado a ficar com aquele homem, não importa o que aconteça. Lu Feng responde que nesta vida Shen é o único para ele. Ao ouvir a decisão do filho, o pai entra em colapso e falece. Lu Feng fica bastante abalado, lembrando que a irmã havia dito que o pai fez um testamento com um advogado. Ele deu um prazo de 6 meses, ou Lu Feng sai da família Lu, ou termina com Shen. Quando Shen vê o estado dele, já imagina o que aconteceu e tenta confortá-lo em silêncio, naquela noite de inverno. Dias depois, Lu Feng se muda para o apartamento de Shen, para que eles possam passar mais tempo juntos. Só que no caminho para a empresa, Shen estabelece algumas regras para que as pessoas não percebam que eles estão juntos. Durante a convivência, os dois conversam sobre o passado. Lu Feng declara que gostava dele há muito tempo e que fazia de tudo para chamar sua atenção na época da escola. Shen, no entanto, via aquilo de outra forma, como se Lu Feng estivesse apenas implicando com ele, mesmo que não fosse exatamente isso. Eles ficam muito felizes por estarem recomeçando.
por estarem juntos de novo depois de tudo que viveram desde a juventude. Lu Feng passa a trabalhar em dobro. Quando chega em casa, Shen já está dormindo. Em um desses dias, ele recebe um folheto sobre o Dia dos Namorados verde e, claro, seu pensamento vai direto para Lu Feng. Chegando em casa, ele guarda o folheto e pergunta por que Lu Feng está trabalhando tanto. O cara deita em seu colo e explica que está trabalhando tanto para ganhar o próprio dinheiro. Assim, se um dia deixar de fazer parte da família Lu, ainda terá condições de se sustentar sozinho e viver sem depender de ninguém. Ele pergunta se caso um dia realmente fique sem um tostão e não tenha mais nada, Shen vai deixá-lo. Não sabe o que fazer para deixá-lo mais feliz, nem como garantir que ele tenha uma vida melhor. Ele se preocupa todos os dias em saber se Shen está feliz ao seu lado, já que ele quase nunca diz nada. Na verdade, na maior parte do tempo, Lu Feng não sabe o que ele está pensando. É como se, naquele momento, ele não tivesse certeza se Shen realmente gosta dele. Mesmo quando não quer fazer algo, Shen continua dizendo, tudo bem, ou não tem problema. Como quando estavam comendo macarrão, por exemplo. Shen claramente tinha algo a dizer, mas mesmo assim, não quis contar, porque Lu Feng havia dito que tinha uma reunião. Então Shen pega o folheto e declara que só queria passar o Dia dos Namorados verde com ele. Como eles nunca tinham comemorado antes, achou que deveriam valorizar cada momento. Lu Feng brinca, chamando Shen de fofo, e diz que só vai para uma reunião. Se quer comemorar, ele volta de avião só para ficar com ele. Shen também esclarece uma coisa, segundo ele não quer um carro, uma casa ou qualquer presente caro. Só quer que Lu Feng passe mais tempo com ele. Mesmo que fique sem nada no futuro, ainda ficará ao seu lado. Na empresa, quando os amigos percebem Shen mais animado, saindo sem dar explicação, Ju fica decidida a segui-lo para descobrir quem é a namorada dele. Enquanto isso, Shen chega em casa feliz porque Lu Feng voltou de viagem. Ele sobe em cima dele, todo animado. Os dois declaram que se amam e para provar que o amor de Lu Feng é verdadeiro, Shen pede para, dessa vez, ficar por cima. Lu Feng nega na mesma hora. Mas então Shen faz birra, dizendo que é sempre ele quem fica por baixo. Ele diz que o ama, mas que não consegue realizar um pedido tão pequeno. Diante disso, ele acaba decidindo aceitar, mas deixa claro que Shen terá apenas uma chance. Shen fica animado outra vez e se apressa antes que Lu Feng mude de ideia. Só que nessa hora a campainha toca. Os amigos dele aparecem e descobrem com quem ele está. Shen logo começa a se explicar, inventando uma desculpa. Lu Feng fica com aquela cara de, ele não vai dizer? Quando Shen termina de cozinhar, Ju pergunta se eles estão nesse tipo de relação. Shen acaba se queimando com caldo quente por causa do susto. Lu Feng imediatamente vai até ele, o carrega no colo e cuida das queimaduras. Mas essa nem é a maior preocupação de Shen. O problema para ele é o fato de os amigos terem percebido o que está rolando entre os dois. Então Lu Feng fala sobre um casal que conheceu nos Estados Unidos. Um deles morreu em um acidente de carro, e aquele que ficou para trás nem sequer ousou chorar no funeral, porque tinha pavor de que os pais descobrissem a relação. Por isso não quer viver nas sombras como eles. Quer que o mundo inteiro saiba que está com ele. Diante disso, eles decidem contar a verdade para Jin e Ju. Estão juntos desde os 18 anos. Os dois recebem a notícia super de boa, e Shen fica até aliviado. No caminho de volta, eles encontram Yishen que veio vê-lo. Lu Feng já diz logo para Shen deixá-lo ficar apenas uma noite. Além disso, fica puto porque os dois vão dormir juntos. Mesmo assim, no dia seguinte, os quatro aparecem caminhando juntos, usando óculos e acessórios engraçados, em um passeio descontraído entre namorados. O clima é leve e divertido. Segundo Shen, aquela foto é a única prova da vida feliz entre ele e Lu Feng até aquele momento. À noite, Lu Feng puxa Shen para terem um momento mais íntimo. No começo, Shen fica relutante, até Lu Feng lançar aquele olhar intimidador. Aí ele fica mansinho. Os dois se beijam de forma intensa desde o começo, e o clima vai ficando ainda mais forte conforme a cena continua. Eles praticamente não se afastam, apenas mudam o ritmo e a posição, mantendo contato o tempo inteiro. Até que o irmão pega os dois no flagra. Depois que todos vão embora, Lu Feng ainda fica disposto a continuar, mas Shen o expulsa do banheiro e faz ele dormir no sofá naquela noite. Quem se dá bem é Leng, porque Yishen fica bem animado. E como ele só queria um pezinho, Leng cai de boca, no fim, são eles que têm uma noite bem íntima. No dia seguinte, os irmãos se despedem de uma maneira bem melosa. Lu Feng fica muito irritado e faz o rapaz ir embora logo. Algum tempo depois, Yishen vai ao bar e encontra Leng saindo com uma garota. Depois disso começa a tratá-lo com frieza.
Ele bate na mão de Leng, massacra sua comida, diz o quanto está ruim, e mesmo assim, dá um jeito de fazer aquilo para ele todos os dias. Na maior parte do tempo, ou é Leng se adaptando a ele, ou ele se adaptando a Leng, já que os dois são pessoas com gostos completamente diferentes. Ele acredita que deveriam terminar. Leng fica surpreso, lembrando que já pediu para Yishen nunca usar a palavra terminar tão levianamente, independentemente do que aconteça. Ele acredita que exista outro motivo por trás disso, mas Yishen não quer falar. Mesmo assim, decide dar um tempo para ele esfriar a cabeça enquanto faz uma viagem de negócios. Quando voltar, se Yishen ainda insistir em terminar, ele vai deixá-lo ir. Depois, Leng recebe uma ligação da mãe perguntando como foi com aquela garota. Só que ele responde que já disse que não quer se casar agora. Shen e Lufeng fazem uma visita ao irmão, cumprindo a promessa de ir ver sua banda. Eles também vão ao reencontro da faculdade de Shen, e Lufeng aparece como acompanhante. Lá, um colega comenta que naquela época, muitas garotas eram afim de Shen. Na verdade, ele era o galã do departamento. As garotas da turma até fizeram uma aposta para ver quem conseguiria fazê-lo dizer mais de 10 frases. No final, quem ganhou foi Lan. Por falar nela, Lan também aparece no reencontro. Shen a apresenta como sua melhor amiga da faculdade, e Lufeng fica mordido de ciúmes sem dizer uma palavra. Quando Shen fica a sós com Lan, a garota decide se declarar. Ela diz que gosta dele desde o primeiro dia em que o viu na faculdade, mas nunca teve coragem de falar nada, com medo de que eles nem pudessem continuar sendo amigos. Quando Lufeng aparece, ela diz que Shen não precisa responder agora. Lufeng então comenta que quando estava nos Estados Unidos, jantou com o pai dela, que é o homem mais rico de Kishen. Depois, os dois vão ao bar ver a apresentação do irmão. Leng também está presente e entrega um buquê de flores, mas é ignorado. Mesmo assim, ele corre atrás de Yishen, decidido a esclarecer as coisas. Leng admite o erro, dizendo que deveria ter explicado tudo na hora certa. Naquele dia, Yishen provavelmente o viu com aquela mulher, mas aquilo era apenas um encontro às cegas arranjado por sua família. Eles só fizeram isso para acalmar os parentes. A garota também tem um amante dela. Então, contanto que Yishen não termine com ele, eles não ficarão separados. Com isso, os dois fazem as pazes. Enquanto isso, a irmã de Lufeng pergunta novamente se ele está mesmo decidido a desistir de tudo, inclusive da herança da família, por causa de Shen. Lufeng responde com convicção que sim. Mesmo assim, ela afirma que o acordo deve ser assinado nos Estados Unidos e que ele ainda tem bastante tempo para mudar de ideia. Lufeng informa que seu pai deixou um testamento. Depois, Feng. Além disso, ele também tem um emprego. Shen se emociona porque Lufeng está abrindo mão de tudo para ficar ao lado dele. Clara que Shen é sua família e que gostaria de passar o ano novo com ele. Só que pretende reservar um hotel por perto, para não causar nenhum problema com a mãe de Shen. Shen o abraça forte, ainda mais emocionado, percebendo o quanto Lufeng o ama e faz tudo por ele. Na véspera de Ano Novo, Yishen apresenta Leng como seu chefe. Assim que Shen chega também, fica com a cabeça em outro lugar, observando o irmão brincando tranquilamente com Leng na frente da mãe. Ele começa a imaginar Lufeng no lugar dele, todos muito felizes. A mãe pede que ele pegue uma moeda na gaveta dela para colocar no recheio de um bolinho. Quem comer o bolinho com a moeda terá sorte e riqueza. Shen pega a moeda e percebe alguns remédios em cima da gaveta. Quando pergunta sobre eles, a mãe tenta desconversar, dizendo que são apenas vitaminas. Shen recebe várias fotos de Lufeng no hotel. Lufeng fica ansioso, esperando ele chegar. Como ele não aparece, começa a ficar impaciente, olhando para o relógio. Enquanto isso, Yishen e Leng levam a mãe para jogar pôquer, tentando distraí-la para que Shen consiga ir atrás de Lufeng. Shen sai de fininho e vai ao encontro dele. Lufeng também corre em sua direção. Do Shen, ele quer passar esse ano com Lufeng, o próximo e todos os anos seguintes. Lufeng confirma, e os dois se beijam emocionados e apaixonados. Enquanto isso, Yishen e Leng se encontram escondidos da mãe. Eles quase são pegos, mas ainda assim, conseguem passar a noite juntos. Shen só volta para casa de manhã cedo, e a mãe, mas fala sobre uma moça que quer apresentar a ele. Shen deixa claro que não tem interesse em conhecer alguém, muito menos em se casar com essa pessoa. Em seguida, Lan pergunta se Shen não teria interesse em trabalhar na empresa de sua família. Ela fala sobre o folheto de recrutamento, mas Shen a interrompe para dizer que não quer mudar de emprego e que talvez não mude de emprego por toda a vida. Quando a garota vai embora, a mãe acredita que o filho está saindo com ela e que por isso estava tentando esconder.
Só que Shen deixa claro que os dois não estão namorando e que Lan não faz seu tipo. Pois, Lu Feng aparece. Ele diz que ficou esperando até o amanhecer e só subiu depois de vê-lo sair, então não precisa se preocupar. Depois que Lu Feng o alimenta, Shen tenta falar sobre o reencontro da faculdade. Só que Lu Feng o interrompe. Caso seja algo ruim, ele não quer que Shen diga porque o ano novo acabou de começar e ele garante que não vai. Então os dois começam a se beijar, sem pensar em mais nada. Só que a mãe de Shen volta e flagra os dois. Assim que ele percebe, tenta acalmá-la, mas Lu Feng é esculachado, e a culpa cai toda em cima dele. Mesmo assim, ele decide confessar para ela seu sentimento. Quando Shen vai vê-la, a mãe começa a fazer drama. Diz que prefere se juntar logo ao pai deles a ficar vendo os filhos fazendo algo vergonhoso, e ainda acusa Shen de ter influenciado o irmão a seguir o mesmo caminho. Ela mostra todas as suas economias, dizendo que não gastou nem um centavo porque queria guardar aquele dinheiro para o casamento dele. Afirma que criou 2 filhos e acredita que pelo menos um deles precisa ser normal. Shen é o irmão mais velho, mais sensato que Ishen. Shen sai da sala abatido, deprimido pela decisão que precisa tomar. Ele diz a Lu Feng que sua mãe tem um problema cardíaco e que a situação é muito grave. Entre ele e Shen, um dos dois precisa cumprir o dever de filho. Talvez eles devam dar um tempo. De qualquer forma, Shen precisa dar uma resposta à mãe. Lu Feng pergunta o que ele significa para ele. Mesmo que fiquem separados por um tempo, e depois, Shen não nega. Ele diz que parou de amá-lo há muito tempo, que nem gosta mais dele. Se ficar com ele é um sacrifício tão grande, então talvez eles devam terminar de vez. Assim, Lu Feng não terá que desistir de nada. Lu Feng o ameaça caso ele diga a palavra terminar, mas Shen repete. Além disso, diz que eles deveriam ter terminado há muito tempo. Lu Feng perde a cabeça. Já que Shen não consegue encarar o irmão e a mãe, ele decide fazer isso por ele. Lu Feng prende Shen na cama e exige que Ishen Feng acaba empurrando Ishen, piorando ainda mais a situação. Quando Lu Feng volta até Shen, Leng vai até ele, dá um soco e conta o que aconteceu a Shen. Lu Feng quebrou a perna de seu irmão. O médico informa que o cóccix e o sacro ficam em uma área muito delicada, e que as funções nervosas de Ishen foram seriamente afetadas. Lu Feng acaba saindo como vilão. Mesmo tentando se explicar, Shen não dá ouvidos. Ele pede para Lu Feng nunca mais procurá-lo. O irmão não sente a parte inferior do tronco, mas ele será transferido para um hospital maior para fazer mais exames. Lu Feng percebe de longe que Shen não consegue nem olhar para ele. Então ele tenta fazer a véia ir de arrasta. Quando Shen chega ao local da confusão, a mãe fica desesperada, porque Lu Feng disse que as pernas de Ishen estão paralisadas. Ela passa mal novamente. Segundo Lu Feng, ele só veio para se desculpar com ela e queria assumir a responsabilidade. Mas Shen fica bolado e chega até a ligar para a polícia. Lu Feng fica preso no hospital para não causar mais problemas. Shen passa a noite cuidando da mãe, que já está em um estado bastante debilitado. Na manhã seguinte, recebe uma mensagem de Lu Feng avisando que vai aos Estados Unidos assinar a renúncia de direitos, pois o prazo final é no dia seguinte. Ele pede para Shen esperá-lo e promete que fará de tudo para curar as pernas do irmão dele. Em seguida, Lan faz uma visita ao hospital. A mãe pergunta se ela é a namorada de Shen. Ao ver o estado dela, Lan confirma que sim. Depois, ela pede Shen em casamento para deixar o coração da mãe dele em paz, dizendo que ele conhece Lu Feng cedo ou tarde, ele voltará para ele. A mãe também tenta convencer o filho, dizendo que uma boa moça como Lan é uma em 1 milhão. Então Shen informa que vai se casar com ela. No dia do casamento, Shen aparece de cara fechada, triste, mas, mesmo assim, realiza o último pedido da mãe. E para piorar, Lu Feng recebe até o convite de casamento. Ele fica louco para voltar e exigir uma resposta, ainda mais porque já assinou o acordo. Agora ele não tem mais nada a ver com a família Lu. Mesmo assim, a irmã tenta impedi-lo, dizendo que Shen já está casado e que fez tudo pelas costas dele. Para ela, Shen não o ama nem um pouco. Enquanto isso, o estado da mãe de Shen se agrava. Ela não aceita mais nem os remédios. Ao perceber a infelicidade do filho e que ele emagreceu, pede desculpas e parte dessa vida. Ishen recebe a notícia e fica desesperado, querendo sair da cama, mesmo sem poder se levantar. Shen e a esposa se mudam para outro lugar, e o chip do celular é jogado fora. Leng recebe uma mensagem de Shen, informando que ele se casou e se mudou. Também vendeu a casa e transferiu o dinheiro para a conta do irmão, para ajudar no tratamento dele. Lu Feng volta atrás de Shen, agora sem nada, procurando por ele por toda parte, mas sem sucesso.
Só que ele tenta superar, trabalhando, vivendo entre reuniões e cachaça, seguindo os conselhos da irmã. Se quiser realmente controlar a própria vida, precisa aprender a esperar o momento certo, até que suas asas cresçam por completo. Shen e Lan nem dormem juntos. Na verdade, ficam em quartos separados. Enquanto isso, a irmã de Lu Feng presencia o irmão se acabando, sofrendo todos os dias sem poder fazer nada. Lu Feng olha os vídeos antigos dos dois, como se estivesse se despedindo, e tira o anel do dedo, tentando desistir de Shen de vez para seguir sua vida. 5 anos depois, Shen e Lan decidem se divorciar, percebendo que são muito melhores como amigos. Lu Feng conseguiu se estabelecer financeiramente. Shen até vê uma notícia na TV, mostrando Lu Feng dando uma entrevista e falando sobre sua empresa, agora como um homem absurdamente rico. Shen pede demissão da empresa de Lan e vai atrás de Lu Feng. Chegando lá, é impedido de vê-lo, já que não tem horário marcado. Shen fica tão distraído que acaba atropelando um garoto que estava andando de bicicleta. O garoto acaba quebrando o notebook, que continha arquivos importantes. Shen oferece ajuda para consertar o computador. Enquanto isso, Lu dá uma olhada no currículo de Shen e percebe que ele estava procurando emprego. Quando Shen conserta o computador, Lu retribui indicando uma empresa de tecnologia que está contratando no momento. Ele diz que já enviou o currículo que encontrou no banco de trás. Assim que Shen percebe que a empresa é de Lu Feng, tenta ir embora. Mas Lu já tinha falado sobre ele com Lu Feng, e agora Lu Feng quer entrevistá-lo pessoalmente. Ele recebe Shen de forma extremamente fria, dizendo que achava que se tratava de uma pessoa com o mesmo nome. Mesmo assim, decide entrevistá-lo como se fosse qualquer outra pessoa. Eles falam sobre cargo e salário. Lu Feng também comenta que Shen usou Lu para se aproximar dele. Shen declara que não foi assim, fica inquieto, desconfortável, e diz que não precisa daquele trabalho porque encontrou um novo emprego. Lu Feng então simplesmente pergunta o que ele está fazendo ali. Se não houver mais nada, não quer que Shen desperdice seu tempo, pois tem uma reunião com um cliente logo em seguida. Quando Lu pergunta como foi, Shen diz que não é adequado para trabalhar ali. Depois percebe que Lu e Lu Feng são bem próximos, o que acaba despertando uma sensação amarga de ciúmes. Shen é atraído pela proposta de emprego porque Lu Feng havia pedido que ele fosse até sua casa para conversarem sobre o trabalho. Então Shen decide procurá-lo novamente. Lu Feng o recebe, oferece o suco de laranja de sempre, e Shen informa que veio vê-lo porque queria se desculpar. Lu Feng ignora as desculpas e pergunta se ele não gosta mais de suco de laranja, como se quisesse que Shen bebesse tudo de propósito. Enquanto isso, Shen pede desculpas novamente por tudo o que aconteceu 5 anos atrás. Ele diz que naquela época sua cabeça estava em uma confusão. Só que aos poucos começa a sentir o efeito do afrodisíaco que Lu Feng colocou no suco de laranja. Lu Feng pergunta se Shen está vindo até ele agora porque Lan o abandonou, ou se é porque sabe que Lu Feng ficou mais poderoso do que a família dela. Ele se aproxima do ouvido de Shen e diz que quase esqueceu tudo o que aconteceu naquela época. Naquele tempo, Lu Feng realmente não tinha nada em seu nome e não podia se comparar à família de Lan. Então, segundo ele, não era de se estranhar que Shen tivesse mudado de ideia. Shen fez Lu Feng fugir para os Estados Unidos, abandonar tudo e cortar os laços com a própria família. Mas quando Lu Feng voltou para encontrá-lo, Shen já estava casado. Lu Feng pergunta o que Shen realmente quer. Dizer que ainda o ama? Pedir para reacender o relacionamento? Em seguida, arranca o colar com o anel, acreditando que Shen calculou tudo aquilo. Shen fica praticamente implorando para ser beijado, mas Lu Feng só o deixa ainda com mais vontade. Ele tira as roupas dele, e os dois passam uma noite íntima na banheira. Só que Lu Feng age de forma bastante agressiva. A cena é cortada com Shen acordando, tendo alguns flashes do que aconteceu na noite anterior. Depois disso, fica trancado dentro da casa sem poder fugir. Lu Feng volta acompanhado e começa a trazer pessoas para dentro de casa. Embora não fique de verdade com nenhuma delas, tudo é apenas uma encenação para que Shen sofra a mesma coisa que ele sofreu. Em um desses dias, um cara esbarra em Shen. Lu Feng fica puto, mas tenta se controlar e não demonstrar preocupação, fazendo Shen pedir desculpas para o rapaz. Em outra noite, Shen sonha com Lu Feng fazendo promessas de amor, como se os dois estivessem felizes. Enquanto sonha, Shen chama pelo nome dele. Lu Feng vai até ele com um copo de água, já que fazia tempo que não via beber nada. Quando Shen tenta tocá-lo, Lu Feng se afasta rapidamente e pergunta qual é a sensação de vê-lo tendo intimidade com outros homens todos os dias. Pergunta se dói, mas também questiona que direito Shen tem de se sentir magoado.
Lu Feng diz que olhar para o rosto de Shen agora realmente o faz perder o apetite. Shen pergunta por que ele o mantém preso então. Era só deixá-lo ir porque aquilo é cárcere privado. Lu Feng simplesmente pede para ele chamar a polícia, porque não é como se já não tivesse feito isso antes. Ou então pode esperar Lu Feng dormir e tirar sua vida, porque de qualquer forma, o jeito como ele vive agora não é diferente de estar morto. Ele pega uma tesoura e pede para Shen enterrá-la em seu pescoço. Assim, Shen estará livre e Lu Feng também. Mas Shen claramente não é capaz de fazer isso. Depois que Lu Feng vê algumas fotos de Shen com Lan, fica bastante chateado e acaba chamando seu funcionário para beber. Mais tarde chega bêbado chamando por ele e começa a agarrá-lo na cama. Lu Feng pensa que talvez, se eles ficarem juntos mais uma vez, se ele tocar o corpo de Shen e perceber que ele não é mais tão bom de cama, talvez consiga deixá-lo ir. Shen pede para ele parar, mas Lu Feng perde ainda mais a cabeça, dizendo que Shen deveria ficar feliz por ele ainda estar disposto a tocá-lo. Será que ele não imagina que talvez Lu Feng esteja se apaixonando por ele de novo? Lu Feng não quer saber e o beija. Rola até mordida. Enquanto ficam naquela pegação, Lu Feng diz que durante todos esses anos em que Shen estava por aí se divertindo, havia alguém esperando por ele o tempo todo, vivendo como um morto-vivo. Ele chama pelo nome dele algumas vezes. Segundo Shen, a dureza do passado de repente se suavizou. Aquelas rachaduras pareciam ser apenas uma ilusão, como se as mágoas daqueles anos nunca tivessem se acumulado. Como se Lu Feng pudesse ser como antes, se entregando sem reservas. Percebe que desejo e perdão nunca são determinados pela razão. E naquele momento sente muita falta dele. Só que de repente Shen percebe uma câmera filmando os dois. Então entende que no fim das contas todas aquelas carícias e todos aqueles beijos eram falsos. Lu Feng só queria fazê-lo sofrer. Hoje, Lu Feng pede para seu funcionário trazer o homem mais bonito. Shen se sente cada vez mais perdido nessa situação. É então que acontece a cena da banheira. Lu Feng olha as câmeras de segurança e nota que Shen não está em lugar nenhum. Os funcionários também informam que ele não saiu. Quando Lu Feng entra para procurá-lo, encontra Shen dentro da banheira meio mole e debilitado, aparentemente doente. Lu Feng fica furioso e pergunta se ele está tentando tirar a própria vida. Se quer fazer isso, que pelo menos não faça na banheira dele. Mesmo assim, Lu Feng acaba pegando Shen outra vez. Os dois permanecem ali por um tempo, em silêncio, presos naquela sensação pesada e desconfortável. Shen fica completamente abatido, exausto emocionalmente. Lu Feng e o sobrinho saem para jogar tênis. Shen fica solitário, deixado para trás como se tivesse sido esquecido. Quando Lu Feng volta, Shen pergunta se já não está na hora de deixá-lo ir, se ele já não se vingou o suficiente. Afinal, não lhe restou mais nada, sua mãe, seu irmão e as pessoas próximas dele, todas se foram. No entanto, isso não comove Lu Feng nem um pouco. Ele diz que foi justamente por causa dessas pessoas que Shen o deixou. Além disso, deixa claro que não vai permitir que ele vá a lugar nenhum, vai fazer Shen ficar ao lado dele para sempre. Lu Feng mantém uma relação íntima constante com ele, mas, nesses momentos, costuma ser agressivo, conduzindo tudo do jeito que quer e ignorando completamente o desconforto dele. Aquele vídeo íntimo dos dois, Lu Feng havia enviado para Lan. Depois disso, ela vai até a casa dele. Shen aparece abatido, emocionalmente confuso e claramente pressionado pela situação. Lan percebe seus machucados e imediatamente confronta Lu Feng, dizendo que os dois são praticamente estranhos, e que mesmo assim, ele tirou o celular de Shen e o trancou naquela casa. Lu Feng fica tipo, completos estranhos? Então pede para Shen dizer à esposa o que exatamente Lu Feng é para ele. Em seguida, Lu Feng acaba beijando Shen na frente dela, como se quisesse marcar território. Depois do beijo, diz que Lan não faz ideia do que os dois já fizeram juntos. Eles estão juntos desde os 18 anos e dormem juntos desde aquela época. Lan perde a cabeça, saca uma arma e atira na direção de Lu Feng. Mas quem leva a bala é Shen, que entra na frente dele. Nem ele mesmo sabe por que fez isso, já que acredita que deveria odiá-lo. Shen é levado para a emergência. Enquanto isso, Lan fica desesperada com medo de que ele não sobreviva e culpa Lu Feng por tudo. Ela explica que 5 anos atrás, foi ela quem forçou Shen a se casar com ela. Nada aconteceu entre os dois. A pessoa que Shen sempre amou foi Lu Feng, mas ele é egoísta demais para enxergar isso. Lu Feng se arrepende amargamente. Shen entra em coma e Lu Feng passa a visitá-lo todos os dias. Conversa com ele, contando inclusive que finalmente conseguiu adquirir o maior concorrente de sua empresa. Agora, o valor de mercado de sua empresa é o mais alto da província.
Lu Feng diz que não importa o que queira fazer ou obter, ele sempre consegue. Exceto Shen. Não importa o que faça ou quanto se sacrifique, no final ainda não consegue tê-lo. Lan volta ao hospital e pede desculpas a Shen ao ver o estado dele. Enquanto limpa o corpo dele, Lu Feng fala com ele porque o médico disse que ele consegue ouvir. Ele diz que quando soube que Shen havia se tornado marido de outra pessoa, perdeu toda a razão. Fez aquelas pessoas fingirem estar com ele apenas para provocá-lo. Na verdade, Lu Feng não gosta de homens. Shen é o único de quem ele gosta, o único que ele quer. Ele pede para Shen acordar. Mesmo que acorde dizendo que o odeia, tudo bem. Lu Feng só quer ouvir sua voz. Enquanto isso, Leng passou todo esse tempo investigando, procurando pelo paradeiro do irmão de Yixin, mas não tem nenhuma pista. Por volta de 3 meses em coma, Lu Feng corta maçãs do jeito que Shen gostava de comer e pede para ele acordar logo. Diz que se Shen acordar, eles nunca mais vão se separar. Todos os dias dos namorados que Shen quiser celebrar, branco, verde, qualquer um, vai comemorar com ele. Lu Feng acaba cortando o dedo e nessa hora, ouve a voz de Shen chamando seu nome. Ele finalmente acorda do coma e a primeira coisa que vê é Lu Feng em sua frente. Ele abre uma cafeteria e, durante o trabalho, Lan vai vê-lo, pede desculpas por tudo, e fica claro que não há rancor entre eles. A amizade continua em pé. Shen devolve o dinheiro que Lu Feng gastou com ele no hospital. Em seguida, Lu Feng pede para ir ao banheiro. Chegando lá, a lâmpada queima, e ele se oferece para trocar. Depois disso, pede para Shen preparar um macarrão para ele. Os dois voltam a comer juntos como faziam antigamente, mas permanece uma sensação de relação indefinida. Lu Feng até tenta dizer alguma coisa, mas muda de ideia. Antes de ir embora, avisa que hoje é dia dos namorados. Então abre uma caixinha com o anel e o deixa nas mãos de Shen, dizendo que vai esperá-lo. Outro dia no restaurante, por coincidência, Shen encontra seu irmão, agora bem e curado das pernas. Os dois colocam o papo em dia, embora Shen não diga exatamente o que aconteceu com ele durante todo esse tempo. Shen informa que tentou procurar por ele durante todos esses anos, mas, desde que a mãe dele se foi, não teve mais notícias. Ele descobre que Shen se divorciou. Ele pergunta se, durante esse tempo, Shen teve contato com Lu Feng. O irmão mente, dizendo que não. Então Shen pede para Shen não culpar Lu Feng por tudo. A morte da mãe foi causada pela doença dela. E quanto ao que aconteceu com ele, admite que provocou Lu Feng. Ele não teve culpa. Além disso, ele diz para Shen que ninguém consegue ser bom o tempo todo, nem agradar todo mundo o tempo todo. Ele precisa aprender a ser um pouco mais egoísta, aprender a viver por si mesmo e parar de tentar agradar todo mundo. Depois, pede para o irmão ir embora para o exterior com ele. Quando chegam ao café, encontram Lu Feng já esperando por ele. Assim que vê o irmão ao lado dele, o rosto de Lu Feng fecha na mesma hora, claramente irritado. Afinal, toda vez que ele aparece, parece ser para tirar Shen dele. A situação piora quando Shen descobre que Lu Feng sabia onde seu irmão estava o tempo todo, e mesmo assim, mentiu sobre isso. Enquanto isso, Lu Feng já imagina que ele veio para levar Shen embora de vez. No meio da tensão, Shen pergunta diretamente se ele realmente não pretende deixá-lo ir pela expressão dele. A resposta já parece óbvia. Lu Feng implora para que Shen não vá embora de novo, mas quando Shen descobre que Lu Feng o manteve preso e que o irmão quase foi de arrasta por causa dele, leva o irmão para longe. Lu Feng corre atrás do veículo tentando fazer Shen voltar, mas nada adianta. Shen, chateado, planeja levar o irmão embora ainda naquela noite. Só que Shen dá 1000 desculpas para não ir, dizendo que tem a loja que pagou o ano de aluguel e além disso nem compraram as passagens. Mesmo assim, o irmão vem com uma história de que ele vai embora de qualquer jeito, a não ser que Shen o renegue como irmão. Durante o processo de mudança, eles reencontram Lu Feng novamente, implorando outra vez para que ele não vá. Ele diz que Shen pode até puni-lo da forma que quiser, só não quer perdê-lo de novo. Todas as tentativas são em vão. O irmão coloca Shen dentro do carro e eles vão embora. Lu Feng fica lá, abandonado debaixo da chuva, observando o carro se distanciando a cada segundo, prestes a perder o seu grande amor outra vez. Já Shen pega o anel que havia ganhado dele anteriormente e fica bastante tocado. Embora acreditasse que deveria ficar longe de Lu Feng, ainda esperava secretamente conseguir vê-lo de relance. Ele coloca o anel no dedo e pede para o irmão parar o carro. Shen até tenta fazer ele mudar de ideia, dizendo que no exterior, ele poderia encontrar alguém que realmente o ame. No entanto, Shen declara que só ama Lu Feng, sai do carro e corre atrás dele. No meio do caminho, ele para, já exausto, e Lu Feng vem caminhando cabisbaixo até encontrá-lo na ponte.
O reencontro acontece sem nenhum diálogo. A presença de Shen já confirma tudo. Ele quer tentar mais uma vez. Não adianta, foram feitos um para o outro. Eles passam um momento secando o cabelo um do outro com aquele clima estranho. Ambos estão quebrados emocionalmente, tanto é que quando vão dormir, Lu Feng até tenta tocar na mão dele, mas Shen afasta. Lu Feng também não insiste, não força nem nada, apenas se vira para dormir. Eles combinaram de não tocar no assunto sobre o que aconteceu, porque a relação precisa de um tempo para se ajustar. Então planejam agir como amigos por um tempo. Os dois vão para aquele mesmo restaurante de quando tudo ainda eram flores. Mesmo que o ambiente não tenha mudado muita coisa, eles não são mais os mesmos. Lu Feng puxa assunto, sugere que Shen vá trabalhar em sua empresa e diz que ele pode até escolher o salário. Só que o homem prefere ficar com seu café mesmo e fazê-lo prosperar aos poucos, mesmo que agora ele não esteja indo tão bem. No meio do jantar, um cara que Lu Feng tinha levado para casa e que havia esbarrado em Shen aparece novamente pedindo para conversarem. Lu Feng vai conversar com o cara em outro lugar. Ele nem chega a demorar, mas quando volta, fica aquele clima estranho outra vez. Ele não dá uma explicação, o que deixa a situação ainda mais tensa. No elevador, Shen começa a tossir porque pegou um resfriado. Lu Feng fica em alerta e preocupado, mesmo que não expresse isso em palavras. Ele deixa Shen no café. Chegando lá, Shen percebe que perdeu as chaves e fica do lado de fora, achando que Lu Feng já está bem longe. Mas ele volta ao café com remédios para resfriado e sugerindo que ele passe a noite em sua casa, já que perdeu a chave do café e que pelo que parece vai chover. Garante ainda que no dia seguinte, encontrará uma pessoa para ajudá-lo com a fechadura. Chegando lá, Lu Feng faz uma coisa bem fofa, oferece um par de pantufas combinando com as dele. Lu Feng apresenta o lugar e mostra que já deixou tudo pronto. Quarto com banheiro próprio, itens de higiene, tudo pensando no seu bem-estar. Ele deixa os remédios e vai embora. Shen conversa com o irmão, falando sobre como tem passado ultimamente e como está sendo sua convivência com Lu Feng. Ele revela ao irmão que Lu Feng está sendo tão gentil que ele não sabe o que fazer. Desta vez, ele não falou em reatarem e nem em morarem juntos. O irmão o aconselha a perguntar diretamente a Lu Feng e a não guardar as coisas para si mesmo, como sempre faz. Dessa forma, Shen decide ir atrás dele. Só que acaba escutando Lu Feng conversando com Lu, dizendo que o trouxe para casa, que não deveria ter feito isso, mas ele estava sem as chaves e não podia deixá-lo lá fora. Lu Feng também diz que colocou Shen no quarto mais longe do dele. Ele pede ajuda a Lu, porque está muito estressado naquele momento, dizendo que Shen não faz ideia do quanto isso o afeta. Talvez devesse evitá-lo por alguns dias, dar um espaço a ele. Shen sai decepcionado e vai embora. Enquanto isso, Lu Feng continua falando com o sobrinho sobre o evento que aconteceu naquele dia, do cara que apareceu no restaurante. Ele sabe que Shen não gostou, mas mesmo assim não ousou dizer nada. Depois que recebe um conselho de Lu, Lu Feng decide ir atrás dele, mas Shen não está em lugar nenhum. Na verdade, ele está andando debaixo da chuva sem rumo, triste e magoado. Um tempo depois, Lu Feng aparece com um guarda-chuva, perguntando por que ele saiu de repente. Shen inventa uma desculpa, dizendo que surgiu algo urgente. Ele tenta se afastar outra vez, e aí o nariz começa a sangrar. Quando Lu Feng percebe o sangramento, fica assustado, insistindo para que ele volte para casa e dizendo que irá chamar um médico para examiná-lo. Ele o segura no colo e o leva até em casa. Depois de se recompor, Shen garante que não precisa chamar um médico. Lu Feng pede desculpas, porque sempre falha em controlar suas emoções e agora há pouco usou muita força. Ele está preocupado que isso tenha o assustado. Shen acredita que é ele quem deveria pedir desculpas por sempre estar causando problemas. Lu Feng impede que ele vá embora e explica sobre o que estava conversando no telefone com Lu. Ele diz que estava falando que, para a pessoa que ama tanto, fez muitas coisas erradas e ainda não sabe se pode se redimir. Depois de muito tempo, finalmente o viu de novo. Shen não se escondeu e até comeu com ele. Lu Feng ficou tão feliz, mas então encontrou alguém que não devia e sentiu que estava perdido. Finalmente trouxe Shen para casa naquele dia. Ele não fazia ideia do quanto Lu Feng esperou por esse momento, mas depois de trazê-lo para casa, ficou apavorado de fazer algo errado. Se o irritasse, Shen poderia desaparecer de repente. Mas ele ainda estava infeliz e sem dizer uma palavra, simplesmente saiu. Lu Feng estava com muito medo de que se as coisas continuassem assim, acabaria magoando Shen mais uma vez. Mas não podia mais magoá-lo. Então pensou, se não o visse por um tempo, seria melhor. Mas ele só queria vê-lo todos os dias, só queria abraçá-lo e vê-lo sorrir. Isso seria o suficiente.
Ele só não sabia se Shen estava disposto a isso e pergunta se ele ainda tem medo dele. Shen nem precisa responder. Ele simplesmente segura as mãos de Lu Feng e pede para voltarem, dizendo que quer recomeçar com ele. Lu Feng acaba nem acreditando que aquilo é real. Ele fica tão feliz, perguntando se é sério, o abraça forte, e eles finalmente se reconciliam. Na manhã seguinte, Shen é acordado com vários beijinhos. Lu Feng ainda está emocionado por realmente ficarem juntos e conta que o tempo que passaram separados foi realmente difícil de suportar. Shen o consola dando seu colo e conforto. Como as coisas não andam bem no café, Lu Feng sugere que Shen seja seu assistente pessoal. Quanto ao salário, ele não terá do que reclamar. No trabalho, Shen fica feliz, lembrando também de seus dois amigos, Jin e Zhu. Segundo Lu Feng, os dois foram transferidos para os Estados Unidos, foram promovidos pela empresa e também se casaram há alguns anos. Durante uma reunião, Shen fica tão cansado que acaba literalmente caindo no sono. Lu Feng imediatamente vai até ele e ainda pega em sua bunda. Quando Shen se sente envergonhado, Lu Feng, como chefe, simplesmente encerra a reunião, fazendo todo mundo ir embora. Enquanto faz uma massagem, conta que se estiver chato trabalhar com ele, eles podem fazer uma pausa para uma viagem. Pode levá-lo aonde quiser. Shen garante que não importa onde esteja, contanto que esteja ao lado dele. Lu Feng começa a beijá-lo devagar, como se estivesse pedindo permissão. Depois, os beijos ficam mais intensos. Assim que Shen percebe o que ele quer, tenta fugir, mas Lu Feng não deixa não. Ele o pega de volta, o acaricia e quando o momento vai esquentando, Shen fica preocupado pelo fato de estarem no escritório. Lu Feng só faz duas perguntas, se ele não quer ou se está com medo dele. Shen mete o dane-se e taca um beijo forte, demonstrando que naquele momento ele não está se importando com nada, apenas com o fato de estar nos braços dele outra vez. Para eles, só aquele momento importa. Depois de fazerem amor, Shen permanece em seus braços. Já em um sono profundo, ele chama pelo irmão, o que parece acionar um gatilho dentro de Lu Feng. De repente ele é tomado por uma onda de medo, abraçando Shen com força, como se estivesse tentando impedir que ele desaparecesse novamente. Ao se ver refletido no espelho, encontra uma imagem perturbadora de si mesmo, o olhar perdido, assustado e à beira de um surto. Depois de um tempo ele encontra Shen falando com sua ex-esposa sobre o casamento dela e não gosta nem um pouco. Shen tenta entender o que está acontecendo com ele, mas Lu Feng apenas ignora e sai de perto. O secretário dele avisa Shen que Lu Feng tem alguns assuntos importantes para resolver ultimamente, então não é muito conveniente para ele ficar lá. Quando Shen vai embora, escuta alguns funcionários falando que o chefe anda distraído nas reuniões e que parece estar exagerando no sexo, porque ultimamente está com um cara que costumava procurá-lo no escritório, e os dois têm ido a hotéis juntos. Em casa, Shen avisa que não vai ao trabalho porque Lu Feng parece ocupado ultimamente. Ele nem chega a terminar de falar, e Lu Feng fica bem alterado, perguntando para onde ele quer ir. Quando percebe que o assustou, pede desculpas e vai tomar banho. Quando Shen pega as roupas dele, encontra um cartão e lembra do que ouviu na empresa. Um tempo depois, Shen fala sobre a data do casamento de Lan e diz que gostaria que eles fossem. Lu Feng fica um pouco incomodado, já que os dois já foram casados, acreditando que seria constrangedor. Ele chega a apertar os braços de Shen com força. Aí Shen decide encará-lo de vez, perguntando o que está acontecendo com ele ultimamente. Lu Feng garante que está bem, que não tem nada de errado, mas então Shen mostra o cartão do hotel, perguntando se ele está indo para hotéis com outros, com aquele cara do restaurante. Já que não obtém nenhuma resposta, entende que ele realmente foi. Shen diz que de agora em diante, Lu Feng pode ir para hotéis com quem quiser e começa a arrumar suas malas para ir encontrar Lan. Lu Feng fala que não concorda com isso e tudo mais, mas Shen joga na cara dele que também não concordou que ele fosse a hotéis com outros. Lu Feng fica desesperado, o abraça forte e diz que esse cara é psiquiatra, porque Shen vai embora sempre que alguém pede. Ele tem medo de que Shen vá e nunca mais volte. Segundo o doutor, Lu Feng tem transtorno bipolar. O médico insistiu para que ele fosse ao hospital, mas Lu Feng não tem coragem de ir. Ele tem medo de que, se estiver mesmo doente, Shen não o queira mais. Também tem medo de que Shen ache que o amor que ele sente seja por causa da doença. Shen pede para ele não se preocupar, porque sabe diferenciar se Lu Feng realmente o ama ou não. Na manhã seguinte, Lu Feng acorda e passa a mão no outro lado da cama. Quando percebe que Shen não está, fica desesperado, procurando por ele pela casa. Mas Shen está simplesmente preparando o café da manhã. Ele pede para Lu Feng ir à sua reunião e diz que ele não precisa se preocupar porque não vai embora.
Lu Feng pode até pegar sua identidade e seu passaporte, que deixou dentro de uma gaveta. Shen praticamente obriga Lu Feng a entrar no carro e ir para o trabalho, garantindo que vai estar esperando por ele em casa. Depois disso, se encontra com o psiquiatra que Lu Feng havia mencionado, para entender mais sobre o que está acontecendo com ele. O doutor explica detalhadamente a condição de Lu Feng e diz que ele precisa ir ao hospital. Shen pede dinheiro emprestado ao irmão. Enquanto isso, Lu Feng fica inquieto e inseguro. Ele até manda uma mensagem para Shen, que é respondida na mesma hora, só para garantir que ele ainda está lá. Quando volta, Shen fala que tem algum dinheiro guardado e que também pegou dinheiro emprestado com o irmão para comprar aquela casa. Essa casa agora será dele. Ele diz que já pensou a respeito. Eles se conhecem há mais de 10 anos e estão nesse impasse há muito tempo. Agora, Lu Feng não é mais ele mesmo, e Shen também não é mais o mesmo. E não é isso que ele quer. De agora em diante, eles serão só amigos. Lu Feng já começa a ficar nervoso, achando que fez algo errado ou que Shen não quer ficar com ele por causa de sua doença. Shen pergunta por que ele não vai ao hospital, dizendo que não pode ousar ficar com ele doente. Ele só tem duas opções, ou eles nunca mais se verão, ou Shen morrerá pelas mãos dele. Lu Feng nem pensa duas vezes. Ele prefere não vê-lo nunca mais e vai embora. O irmão de Shen aparece perguntando sobre a doença de Lu Feng e tudo mais. Shen explica que do jeito que ele está, Lu Feng precisa descansar em um ambiente cheio de lembranças felizes. Por isso, quer comprar aquela casa. Ele está doente, mas se recusa a ir ao hospital. Então, Shen quer a ajuda deles para levá-lo à força. Lang avisa que, na verdade, Lu Feng está esperando lá fora. Shen corre até ele com o guarda-chuva. Enquanto isso, Lu Feng pede desculpas por ter quebrado o vaso dele. Ele segura forte os cacos de vidro e mesmo que Shen peça para ele ir ao hospital, Lu Feng se recusa a fazer isso, dizendo que não está doente. Ele tem medo de que sua doença não seja curada e que Shen acabe deixando-o por causa disso. Shen garante que não vai deixá-lo, mas, se ele se recusar a ir ao hospital, aí sim vai fazer isso. Lu Feng pergunta o que vai acontecer caso a doença não tenha cura. Shen responde que então vai enlouquecer junto com ele. Lu Feng é levado para o hospital. Enquanto fica em tratamento, a irmã dele volta para cuidar da empresa durante esse tempo. Shen passa a cuidar dele de longe. Ele observa o amado tendo crises e se recusando a tomar os remédios. Em certo momento, Lu Feng fica ao ar livre. Shen até pensa em ir até ele, mas sabe que não pode se aproximar por enquanto. Com o passar do tempo, o tratamento vai tendo avanço. Lu Feng fica mais calmo, aceita os remédios e vai se recuperando aos poucos. Shen acompanha todo o processo até sua recuperação. Algum tempo depois, Shen se arruma, coloca um look mais jovial e vai até ele para levá-lo para casa. Shen já foi orientado sobre os cuidados posteriores que deve ter com ele. Precisa monitorá-lo de perto, além de garantir que ele tome os remédios. Embora Lu Feng esteja melhor, Shen percebe que ele não parece estar feliz. Lu Feng explica que desde que começou a esperar por ele naquele dia, disse a si mesmo que deveria mostrar uma expressão de felicidade absoluta, mas percebeu que não sabe como é a felicidade e nem sabe que tipo de expressão fazer. Shen diz a ele que é simples, basta dar um sorriso. Ele também entrega o aparelho que ganhou dele no ensino médio, e os dois ouvem música juntos, assim como costumavam fazer antes. Lu Feng se emociona e o abraça forte, feliz por estarem juntos novamente. Em casa, Shen tira a barba dele, e Lu Feng continua emocionado, dizendo que tudo parece um sonho. Shen, para tentar provar o contrário, dá vários beijinhos nele, mostrando que aquilo é real. No meio da noite, Shen tem um sonho. Na verdade, um pesadelo em que chora pela morte de Lu Feng. Lu Feng acorda com ele chamando pelo seu nome. Quando Shen desperta, informa que sonhou que ele nunca melhorava e então, sem dizer uma única palavra, morria. Para acalmá-lo, Lu Feng garante que nunca morreria sem avisar antes. Diz que foi só um sonho e que com certeza terá uma vida muito longa. Na verdade, ele quer viver um pouquinho mais do que Shen, para que ele não fique sozinho neste mundo e não precise ficar tão triste. Acredita que de agora em diante as coisas só vão melhorar para eles. Na manhã seguinte, Lu Feng é acordado com Shen cheio de energia, filmando os dois como faziam antigamente. Eles deixam o clima mais descontraído leve, e os dois parecem realmente felizes. Eles veem o café de Shen prosperando. Nesse momento, ele pergunta o que Lu Feng mais gostaria de fazer agora. Segundo ele, seria voltar ao passado. É como se realmente vissem eles mesmos no tempo do ensino médio, quando Lu Feng implicava com Shen só para chamar a atenção dele. Os dois também vão até um vidente, que lê a mão de Shen. Segundo o vidente, seu caminho no amor é tortuoso.
A vida toda ele se envolverá com homens, e será sempre com o mesmo homem. Mas, mesmo que o caminho do amor seja cheio de reviravoltas, os amantes enfim encontrarão a plenitude.